irmãos, Nosso Senhor vai a Cesareia de Filipe, região pagã, terra dedicada a César, considerado Deus do Império Romano. E no caminho pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Os discípulos apresentam a Nosso Senhor o resultado de uma enquete. Alguns dizem isso, outros dizem aquilo. E ele pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? A pergunta parece muito esquisita. Pensemos nós, se nós chegássemos para alguém e perguntássemos: quem as pessoas pensam que eu sou? E você? Quem você diz que eu sou? Nós talvez respondêssemos: você é você. Quem seria você? Você é Jesus. Você é esse que está aqui diante de nós. Portanto, a pergunta de Jesus inclui um elemento imponderável. Ou seja, quem dizeis que eu sou? A minha identidade não está acessível aos sentidos. Portanto, vocês precisam captar algo que não aparece de maneira sensível. Será que vocês já captaram? E vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro responde: tu és o Messias, tu és o Mashiach, tu és o Cristo, tu és aquele que foi revelado pelos profetas que viria para restaurar Israel. O texto de São Marcos é mais lacônico, então não comenta detalhes. Ele vai diretamente ao esqueleto do texto. A narrativa segue. Jesus proíbe severamente que eles digam a alguém a seu respeito. Por quê? Porque ele não queria ser encaixado nos esquemas que os judeus tinham acerca do Messias. Eles imaginavam que Jesus era um Messias político, alguém que viria para restaurar a monarquia de Davi em Israel, para expulsar os pagãos do território judeu e para formar um grande exército a fim de estabelecer o reino judaico sobre o mundo inteiro. Israel dominaria todos os povos e estabeleceria na terra o reino de Deus, um reino de justiça em que todos obedeceriam a Torá, aquilo que Deus havia entregue a Moisés. Ora, não é essa a missão de Cristo, pelo contrário, a sua missão é outra. Ele diz, São Marcos continua a narração, em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, quer dizer, pelos máximos da religião judaica, e pelos doutores da lei, pelos juízes da época. Devia ser morto,
ou seja, tudo isso culminaria com uma morte e ressuscitar depois de 3 dias. A palavra ressurreição aqui, entrando no contexto próprio da cena, é simplesmente a palavra levantar-se. Ele será morto e vai se levantar depois de 3 dias. Aquele conjunto de informações é trágico demais, a tal ponto que o último elemento, a ressurreição, aparece quase como que um adendo não perceptível. E por isso, São Marcos diz que Nosso Senhor falava abertamente dessas coisas, sem, portanto, nenhuma carga de encenação dramática. Fala de uma maneira objetiva, clara, sem se fazer de vítima, como um sacerdote, como alguém que oferece a sua vida. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. No Evangelho de São Mateus, se conta qual foi o conteúdo dessa repreensão. Ele dizia: que isto não te suceda, Senhor. Que é uma reação muito natural. Por exemplo, se eu chego para vocês e digo: eu vou sofrer, eu vou morrer, eu vou padecer e definhar até a morte. Qual que é a reação de uma pessoa normal? A reação natural de alguém é dizer: Deus te livre, né? Seu filho chega para você e diz: mamãe, é o seguinte, eu vou sofrer muito a minha vida inteira e no final vão me matar. Qual que é a sua reação? Deus te livre, meu filho, não fala uma coisa dessas, Deus te defenda. É uma reação natural. Porque é a reação humana de autodefesa da cruz e do sofrimento. Nós não lidamos de uma maneira tranquila com a cruz e o sofrimento. Diante disso, a nossa natureza reage de uma maneira abrupta. É natural. Mas Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Portanto, a repreensão que Jesus dá a Pedro, de alguma maneira, é extensiva aos discípulos. Porque Pedro externou aquilo que está internalizado em todas as pessoas. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. A palavra aqui, tu não pensas, é tu não fronereis, em grego. A palavra fronereis vem da palavra frônesis. E a palavra frônesis é uma palavra muito difícil de traduzir. Os clássicos a traduzem como prudência ou como sabedoria. Mas a raiz dessa palavra está na palavra fren, que significa diafragma. Ou seja, um órgão que está nas proximidades do coração. O que, portanto, que a palavra quer significar na sua origem imaginária, primitiva? Ela fala de um pensamento, de uma resolução, de uma consideração prática que nasce do profundo do coração, que não é apenas racional, mas que tem algo de emocional, de profundamente arraigado, ou seja, é algo que nasce do mais íntimo do coração.
Jesus está dizendo: a tua reação intelectual, a tua convicção, o teu modo de pensar profundo, não está de acordo com Deus, mas ainda está de acordo com os homens. Você precisa vir para trás de mim, ou seja, você precisa me seguir. Porque agora, do modo como você está pensando, você para mim é um adversário, é o que significa a palavra Satanás. Você é meu inimigo. Você está resistindo àquilo que eu estou fazendo. Você está se colocando na oposição da minha providência. Vem para trás de mim. E muda o teu modo de pensar. Para de pensar segundo os homens, segundo essa reação natural da tua personalidade humana, covarde, que não consegue lidar com a cruz, e vem para a perspectiva de um pensamento sobrenatural. Deixa que eu altere o teu modo de pensar, para que você comece a pensar segundo Deus. Ora, isso é absolutamente maravilhoso. Por quê? Aquele que está possuído pela fé não precisa ter medo da cruz. Ele começa a superar esse impasse da covardia diante do sofrimento. Por quê? Porque nós percebemos que o sofrimento faz parte da existência. Nós aqui imaginamos as coisas de um modo contrário, e então pensamos: não, eu queria ter uma vida paradisíaca, eu queria viver de uma maneira maravilhosa, ter uma família perfeita, ter um casamento plenamente realizado, ter filhos sem defeito algum. Eu queria que a minha vida fosse como um comercial de margarina, em que todo mundo está feliz e contente o tempo todo, e falando só de amenidades. Isso não existe. Isso é ilusão. E frequentemente, quanto mais nós fugimos da cruz, mais nós corremos ao encontro de cruzes piores. Porque nós temos uma capacidade de atrair aquilo que nós tememos, que nós sequer imaginamos. É assim mesmo. Pode ver na sua vida, uma pessoa que tem medo de barata vive encontrando barata. Uma pessoa que tem medo de ser assaltado vive sendo assaltado. A gente tem uma capacidade sinistra de atrair aquilo que a gente teme. Como dizia Jó, no capítulo 3 do seu livro: tudo o que eu temia me aconteceu. Quando nós abandonamos a perspectiva natural, porque nos entregamos à fé, a consequência disso é que nós somos projetados para um nível de confiança que antes nós desconhecíamos. É o que diz a primeira leitura. O Senhor abriu-me os ouvidos. Nós estamos na profecia de Isaías. Isaías está falando na pessoa do Messias sofredor. Ele está anunciando em primeira pessoa aquilo que acontecerá ao Messias, o sofrimento de Cristo. Então diz: o Senhor abriu-me os ouvidos. Quer dizer, Deus não fecha os nossos ouvidos.
Deus, ele não é aquele que vai chegar para você e vai dizer assim: fica tranquilo, viu? Vai dar tudo certo. Domingo nós vamos estar num churrascão. E ainda vai ter uma pelada no meio do meio da tarde. Não. Ele não faz isso. Ele não nos ilude. O Evangelho não é uma espécie de evasão da realidade. Pelo contrário. Ele nos faz aceitar a realidade tal como ela é. E me faz olhar as cruzes de frente. Então ele abre os ouvidos. Não me resisti, nem voltei atrás. Ou seja, a figura do servo sofredor é a figura de alguém que é dócil. E, portanto, se deixa levar por Deus em todas as dificuldades. Ofereci as costas para me baterem. Ofereci as costas para me baterem. Ofereci as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Que coragem extraordinária. Que espírito sobrenatural. Como não olhar aqui para Cristo, que diz: o Filho do Homem deve sofrer muito. Deve ser rejeitado, deve ser morto. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Ora, eu preciso entender que Deus é o meu auxiliador. Ou seja, Ele não é alguém que me tira da cruz, mas é alguém que me ajuda a carregá-la. A mentalidade pagã nos faz pensar que sempre Deus vai nos livrar de tudo aquilo que se assemelhe com a vida. Parece que o homem que faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus, um homem que vive de fé, precisa ser alguém que vai entrar numa espécie de Disneylândia e vai viver ali dentro o tempo todo numa realidade falsificada. Não. Deus não é assim. E se você vive frustrado porque você não está numa Disneylândia, meu filho, caia das nuvens e saia dessa frustração. A vida é assim mesmo, é só essa porcaria que a gente está vendo por aí. É assim. Não devia ser melhor do que isso. Ela é desse jeito mesmo. Cheia de sacrifícios, de trabalhos, de cansaços, de dificuldades, de lágrimas, de labutas. Faz parte da existência. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Então, vocês vejam, quando eu entendo que Deus é o meu auxiliador, Ele está junto comigo, Ele está me dando forças para viver a cruz, eu não me deixo abater, eu não me deixo perturbar, eu não me deixo afligir, eu não me deixo angustiar. Eu recebo a força que vem dEle e eu digo: Senhor, vamos adiante. Deixa Deus te tirar dessa posição vitimizada, de quem se sente como se fosse o cordeiro imolado. Ai, porque a minha vida não presta, porque as pessoas não gostam de mim, tudo para mim é mais complicado, as coisas são muito difíceis, e você vai se soterrando debaixo desse tipo de pensamento vitimizador. Sai dessa. Isto daí é uma desgraça. É o contrário da fé. É o oposto. Esse pensamento te abate. Não se deixa abater. Conservei o rosto impassível como pedra. Ou seja, sofre com dignidade. Olha, não tem coisa mais cristã do que levar a cruz com elegância. Levar a cruz com elegância significa não ficar se lamentando o tempo todo,
ficar gemendo como um supliciado. Não faça isso. Tenha a fineza de levar tudo isso com dignidade. Quantas pessoas deixam os problemas roubarem a sua dignidade? Por quê? Porque não tem fé. E precisam o tempo todo do respaldo dos homens. Se nós temos fé, nós não somos assim. Por quê? Sei que não sairei humilhado. Ou seja, o final deste caminho é glorioso. A meu lado está quem me justifica. A imagem é grandiosa, porque nos coloca lado a lado com Cristo, levando a cruz. Como se nós fôssemos Cirineu, ao lado de Jesus, e contemplando Jesus nós dizemos, ao meu lado está quem me justifica. É Ele que me justifica. É Ele quem atribui a mim a sua santidade, esta que eu não tenho. Então, vamos firmemente no certame que nos é proposto. Alguém me fará objeções? Vejamos. Quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Nós vemos aqui como que a reverberação daquelas palavras de São Paulo aos Romanos. Quem nos separará do amor de Cristo? Calúnias, perseguições, etc. Pois estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem nenhuma outra criatura me poderão separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Isso tira de mim aquela mentalidade do complexo de cruz. Ou seja, alguma coisa dá errado e nós pensamos, será que Deus tem algo contra mim? Por que isso está acontecendo? É macumba. Fizeram um feitiço. Tem um demônio me circundando. É o contrário. Nada me pode separar do amor de Deus. Nada. Aconteça o que acontecer. O amor de Deus por mim é certo. Ele é o meu auxiliador. Ele está junto de mim. E é por isso que Jesus chama a multidão junto com os discípulos e diz: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É como se ele dissesse: vamos todos pegar a nossa cruz. Como se fosse um líder de uma torcida, como se fosse um capitão de um exército que está disposto a lutar e que dissesse: vamos todos juntos, vamos dar a nossa vida, vamos abraçar as cruzes, não tenhamos medo. E ele conclui dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. É um tipo de raciocínio muito oriental, é paradoxal. Quem quer ganhar vai perder, quem quer perder vai ganhar. Mas esse paradoxo é um paradoxo real. Ou seja, aquele que vive angustiado, com medo de perder a vida, é alguém que sofre muito mais e inutilmente. Bom, agora a gente está nessa época de vacinação e tem pessoas que têm agofobia, quer dizer, fobia de agulha. Então, esses dias me mandaram um vídeo de um rapaz novo, de 20 e poucos anos, né? Foi tomar vacina, né? A enfermeira dizia: meu filho, relaxa, porque quanto mais você ficar tenso, se você ficar segurando esse braço, ainda mais que é intramuscular, né? Então dói mais.
Quanto mais você ficar prendendo o músculo, mais vai doer. Aí dizer, eu não consigo. Por isso que tem medo de agulha. Tem medo de agulha por causa da tensão. Fica tenso, vai doer mais. Quem é que não sabe disso? Dói mais. Ou seja, talvez a tua cruz seja pequena. Deus sabe que você não é de nada, meu filho. Você não aguenta coisa nenhuma. Que se alguém te olhar com a cara feia, você já fica deprimido. Então, o que ele vai te dar de cruz é mais ou menos do teu tamanho, ou seja, uma coisa michuruca. Só que a sua tensão é tão grande, o seu medo, a sua angústia, a sua aflição diante da cruz, é um negócio tão absurdo, que acontece aquela coisinha de nada que acontece na vida de todo mundo, né? E você encara aquilo como se fosse uma epopeia. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, é hostilizada no seu trabalho e vai entrar no trabalho de manhã como quem está entrando na cova dos leões? Só que não tem leão nenhum, é só gatinho que tem ali. Aqueles gatinhos bem vagabundos. O que eles dizem, pensam e fazem não é nada, só futriquinha. Mas você entra ali com um complexo de quem dá uma moral para aquilo que, pelo amor de Deus. Então você já está soterrado de antemão. Quando nós encaramos as dificuldades, então nós vamos entrar numa situação qualquer e já olhamos para aquilo de uma maneira sinistra. Você já olha e parece que está chegando uma nuvem escura, um urubu voando em cima, um monte de corvos na janela, um demônio na porta, e você vai entrar no meio daquele inferno com um ânimo completamente hostil. O que vai acontecer? Aquilo vai doer muito mais, porque você está projetando na sua incredulidade, no seu modo de pensar humano, todos os seus medos e todas as suas tensões. Relaxa um pouco. Relaxa essa musculatura da alma. Muda essa maneira de pensar. Começa a pensar de uma maneira mais espiritual, ou seja, Deus está do meu lado, Ele está comigo. Eu não posso deixar a minha fé como um negócio só teórico, como diz Santiago na segunda leitura. Ele diz: tu tens a fé e eu mostro a prática. Tu mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Assim também é a fé. Se não se traduz em obras, por si só está morta. Ou seja, confia em Deus na prática. Ele está do meu lado, eu não tenho medo, eu não quero ficar ansioso, Ele está comigo, vamos adiante. Não quero encarar nada disso de uma maneira negativa, como quem já vai reclamando de antemão. Ai, mas de novo, eu não vou aguentar, que coisa chata. Ai, meu Deus, que coisa ruim. Eu não suporto mais isso. E aí você vai murmurando para a sua própria mente e vai se enchendo de pesos. Ao contrário. Olha para tudo isso e diz: isso aqui não é nada. Deus está comigo, vou conservar o meu rosto impassível como pedra. Vou na tranquilidade, na mansidão, não vou me desviar dessas coisas. Ele está junto de mim. Nada me pode separar do amor dele. É Ele que me justifica. Então, o que vai acontecer é que você vai começar a entender Jesus, porque você vai começar a entender a cruz. Como é que a cruz nos santifica, como é que ela nos justifica, como é que ela torna a nossa vida gloriosa, forte, decidida, sacerdotal. A cruz
Faz isso conosco. Essa semana nós vamos celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz e a festa de Nossa Senhora das Dores. Vamos nos preparar para tudo isso com o coração muito disposto a abraçar Jesus crucificado, entendendo que nós não podemos continuar nesse caminho de viver dramatizando tudo como se a nossa vida fosse um filme de drama, de dor, de sofrimento. Chega! Vamos olhar todas as coisas de um modo mais real, menos exagerado, mais normal, amando Deus, encontrando Cristo, encarando todas as coisas com uma grande serenidade, porque é assim que nós vencemos as nossas batalhas, profundamente ancorados em Cristo, que nos dá a vitória.